Ficar em pé, abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Nós estaremos lendo aí alguns versículos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Você pode se assentar. Que Deus abençoe seu coração nesta noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus, o evangelista João, ele nos declara que quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Então, João nos declara, através das palavras de Jesus, que Jesus veio nos dar vida abundante. E que o diabo, nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós temos poder, Lucas nos garante isso, que nós, servos de Deus, que amamos Jesus, temos poder para repreendermos o adversário. Lá em Lucas, capítulo 10, 19, está escrito: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Nada lhe farás dano. Nós temos poder, o poder, a autoridade que está no nome de Jesus. Deus sabe que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, tentando as nossas vidas, e que as maiores investidas do inimigo contra nós acontecem nos momentos de problemas, de dificuldades, em que estamos mais suscetíveis. Então, Satanás, por ser ele um ser espiritual, ele percebe o que está acontecendo. Ele consegue perceber o que está acontecendo à nossa volta e muitas vezes aparece com propostas quase irresistíveis. Só que Jesus nos deixa claro aqui, nesse texto, no livro de Mateus, capítulo 4, que é possível vencer a tentação. Porque quando Jesus foi tentado, ele não considerou as propostas que lhe foram feitas. Ele considerou quem era o seu adversário, quem era aquele que estava tentando a sua vida. Então, ele resistiu o inimigo até o fim, usando a palavra do Senhor. Lá em Tiago 4:7 fala: submetam-se ao Senhor, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Um dos passos, um dos segredos para a nossa vitória, para vencermos as tentações, é isso: resistir ao diabo. Então, durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve no deserto, orando, em jejum, E antes de iniciar o seu ministério, ele achou necessário fazer isso. E Satanás ficou ali. Estava presente ali, observando Jesus. E esperando o momento certo, apropriado, para que ele pudesse atacar. E é assim que o inimigo faz conosco. Ele fica ao nosso redor, observando, olhando,
né, buscando o momento certo, o nosso momento de fragilidade, né, de problemas, de dificuldades, em que estamos mais abatidos, onde ele pode encontrar uma brecha para atacar a nossa vida. Só que o nosso mestre, ele não se deixou vencer, porque além dele estar cheio do Espírito Santo, ele estava ali num momento de 40 dias de oração, de jejum, ele também tinha conhecimento da palavra de Deus e ele usou a palavra de Deus para repreender o seu adversário. Nós sabemos que toda tentação, ela tem um propósito. E um dos propósitos de Jesus ter sido conduzido àquele deserto para ser tentado, assim como Adão também foi tentado, né, lá no jardim do Éden, é testificar ao mundo que Satanás ele pode ser vencido. Então nós vemos que se Jesus venceu Satanás, ele deixou o exemplo para nós, que nós também podemos vencer toda e qualquer situação. Então nós concluímos que o deserto pelo qual nós passamos não é apenas um lugar de tentação e de tribulação. O deserto é um lugar de treinamento. Acima de tudo, o deserto é um lugar onde Deus espera que nós estejamos sendo trabalhados, não é? Estejamos sendo tratados, preparados para mostrar ao mundo, aqueles que nos cercam, a excelência, o poder, a sabedoria e a glória de Deus, aquilo que Deus pode fazer. O diabo, meus irmãos, ele não é onipotente. O que quer dizer a palavra onipotente? Aquele que tem todo poder. Dentro dos limites permitidos por Deus, Deus estabeleceu limites para o poder dele, para o agir dele, não é? Ele pode agir, mas fora disso ele não pode agir. Exemplo é a vida de Jó, né? Quando Satanás aparece diante do Senhor, alegando que Jó só o servia porque ele era rico, possuía uma linda família, possuía muitos bens, Deus permitiu que o diabo, né, tocasse em algumas coisas dele, mas deu limites para ele. Até aqui você pode ir, passar daqui você não pode, né? Então ele tem limites para agir, não é? E Deus jamais deu a ele domínio e poder sobre toda a terra. O domínio e poder de toda a terra pertence única e exclusivamente ao nosso Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, amém, meus irmãos? Pertence a Deus. Satanás também é onipresente. Só Deus, Satanás não é onipresente. Só Deus é onipresente. Aquele ser que é onipresente, né, no caso, só Deus tem esse poder, tem esse atributo, essa característica, é aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus pode. Deus está aqui, mas Deus está na sua casa. Glória a Deus por isso. Deus está com seus filhos onde eles estiverem nesse momento. Deus é onipresente. Agora, Satanás, como ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem milhares de demônios ao seu domínio, obedecendo às suas ordens e fazendo esse trabalho de matar, roubar, destruir, oprimir e destruir o homem. O Satanás também, ele não é onisciente. Só Deus é onisciente. Só Deus tem essa característica. Então, Deus consegue saber de todos os nossos pensamentos. Antes que as palavras nos venham à boca, ele já sabe aquilo que nós vamos pedir. Mas Satanás, ele consegue sugerir pensamentos maus na nossa mente, porque ele está ali ao derredor, observando, né, vendo o nosso semblante, vendo características na nossa vida, né, e em momento algum nós devemos deixar de desobedecer e estar na presença de Deus, porque isso nos blinda contra o agir de Satanás. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, nós vemos, né, ele falando que cada um é tentado pela própria cobiça.
sendo arrastado e seduzido por aquilo que vai dentro do seu coração. E a cobiça, tendo engravidado, ela dá à luz o pecado. E o pecado, depois de consumado, ele vai gerar a morte. Então nós entendemos que a tentação, ela não é pecado. Nós somos tentados, diariamente somos tentados. Agora, o pecado, ele passa por um processo de concepção, depois de consumação. Primeiro o ser humano pensa, depois ele planeja e por fim ele pratica o pecado. Primeiro é pensado, planejado e depois ele executa. E o resultado disso é a morte espiritual, como está lá em Romanos 8, capítulo 6, que nos garante que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Toda inclinação da carne é morte. Então, a tentação, ela faz parte da natureza pecaminosa do homem. E nós devemos lutar para não cairmos nas armadilhas do diabo. Tiago garante isso no versículo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós nos sujeitamos a Deus, obedecemos a Deus, oferecemos resistência ao diabo e ele foge de nós. A nossa natureza humana, eu e você somos homens, a nossa natureza humana ela é fraca, nós somos fracos. E o diabo vai utilizar muitos instrumentos, vários que ele tem, para nos tentar, com o intuito de nos levar a pecar, porque ele sabe que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e tudo que ele mais almeja é ver, não é, o homem separado de Deus. Então, por isso ele é estratégico. Ele vai apelar para a minha e para a sua natureza humana. Ele vai apelar para a nossa fragilidade e vai esperar esse momento de fragilidade para utilizar aquilo que ele tem de melhor no seu arsenal. Então, comigo, pode ser que ele use uma arma, mas com você, ele conhece, ele sabe, ele não vai usar a mesma arma que ele usou comigo, ele vai usar outra arma. Então, meus irmãos, ele ataca em 3 áreas específicas. Assim como Adão foi atacado no Jardim do Éden, como Jesus foi atacado aqui no monte, após os seus 40 dias de jejum e de oração, as armas que ele usa é a mesma: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João, João nos diz isso, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas é do mundo. Tudo isso o diabo vai usar. Então, a concupiscência da carne. Vamos lembrar aí o que significa essa concupiscência da carne. Paulo declarou lá em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre nós tentação, senão humana. Então, as tentações, elas acontecem dentro da esfera humana, E Mateus vem ensinar aqui para a gente que a tentação de Jesus, ele nos ensina que essa tentação de Jesus, que ela está aqui ligada, nesse momento, aos desejos da carne. Vem nos ensinar que aquilo que nós mais precisamos é aquilo que mais nos tenta. E mostra para a gente também que é aquilo que provoca desejo, é aquilo que provoca vontade em nós, que é a concupiscência da carne. Romanos 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a sua mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então, nós precisamos muitas vezes da nossa vida parar e fazer uma reflexão sobre aquilo que temos sentido, sobre as tentações que têm vindo muitas vezes sobre nós, e pedir a Deus que nos ajude a alimentar o nosso espírito. Jesus estava aqui com o seu espírito fortalecido.
40 dias de jejum e oração. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que depois, né, na nossa vida diária, quando surgirem as tentações, nós tenhamos força suficiente para resistir a esses desejos, essas vontades, essa natureza humana, essa carne que é própria do homem. Essa expressão carne, ela é usada teologicamente para poder definir essa natureza pecaminosa que há em nós. Quando nós falamos a minha carne, nós estamos nos referindo aos desejos, às vontades que há dentro de nós. E mesmo após convertidos, já servos do Senhor, nós continuamos trazendo essa natureza humana, carnal dentro de nós, que precisa todos os dias ser combatida, ser enfrentada. Nós precisamos pisar sobre esses desejos e esmagar debaixo dos nossos pés essa vontade da carne. Quando a Bíblia fala de concupiscência dos olhos, ela está se referindo a tudo aquilo que atrai com força e veementemente a nossa natureza carnal. Tudo aquilo que a gente olha, tudo aquilo que a gente vê, né? E existem 3 elementos que exercem um poder muito forte, uma atração muito grande no ser humano, que apesar de não serem os únicos, mas os 3 principais é o sexo, o poder e o dinheiro. Isso exerce um fascínio, né? O ser humano tem fascínio por isso. E Satanás, sabendo disso, ele aproveita para tirar proveito dessa situação. Então, ele promete satisfazer as necessidades da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes oferecendo falsas facilidades e criando situações que nos levam a tomar decisões que sejam precipitadas, que foram impensadas, que nós não paramos para refletir sobre aquilo, para ver se aquilo na Bíblia era do agrado de Deus, se aquilo era permitido pela vontade de Deus. Então, ele vai trabalhar com aquilo que vai atingir a nossa área psicoemocional. Por isso que Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, equilibrados no seu jeito de ser, nas suas emoções, no seu jeito de pensar, porque o diabo, que é inimigo de vocês, ele anda ao seu derredor, rugindo, bramando como um leão e buscando a quem ele possa tragar. Mas Jesus, ele venceu o diabo, venceu as tentações e ele nos dá poder para vencer. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E a soberba da vida? Então o inimigo sabe que a soberba precede a ruína. Está lá no livro de Provérbios. Quando o homem se exalta muito, se torna muito soberbo, acha que ele é capaz de todas as coisas, que ele tem poder por si só, né, com que ele torna o seu espírito altivo, isso vai preceder a queda. E ele tenta levar o homem a crer na sua própria deidade. O homem hoje, o que mais impera no nosso meio, não é o hedonismo. O homem achando que ele é o centro. O homem como um Deus nesse mundo. E isso pode levar o homem a cair. Tanto que o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, ele diz, maldito é o homem que confia no homem. Não só no homem que está ao seu redor, mas no homem, ele próprio. Maldito o homem que confia em si mesmo, que faz da humanidade mortal e a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é esse homem que confia na sua própria força, né? Nessa humanidade mortal nossa, e que o coração está afastado do Senhor. Então Deus conhece o homem, e quando o homem se exalta, quando o homem se coloca num lugar elevado, deixando a soberba tomar lugar da humildade, Deus, ele o faz cair até que ele se coloque novamente na posição de servo e reconheça que toda glória, todo poder, toda exaltação pertence ao Senhor. Aconteceu isso com alguns reis no passado. Eles se exaltaram sobremaneira e Deus permitiu que eles fossem, né? Um deles foi colocado no campo como um animal,
sem conseguir pensar e raciocinar, até que ele olhasse para aquilo que antes era objeto da sua exaltação e da sua satisfação e reconhecesse que toda glória, todo poder estava na mão do Senhor Jesus. Então nós não vamos obter livramento somente pelos nossos méritos, mas tudo que nós recebemos é devido à graça, à bondade, à misericórdia do Senhor. É graça sobre graça. A cada dia, Deus nos abençoa de uma maneira diferente. Deus olha para nós com olhar de amor e de misericórdia. O salmista, lá no Salmo 51, versículo 10, ele faz uma oração, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Cria no meu coração, me ajuda a ser puro diante do Senhor, me dá um espírito estável. Então nós vemos aqui, meus irmãos, alguns passos para que nós possamos ser vencedores nos momentos de tentação. E o primeiro deles é não confiar na nossa própria força. Nós não somos nada pelo nossos próprios méritos, pelo nosso próprio merecer. Nós não merecemos nada. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre a vida de algumas pessoas, e naquele momento que ele vinha sobre a vida das pessoas, ele dava poder, dava autoridade, dava sabedoria a essas pessoas para agir. Foi assim na vida dos juízes, de profetas, de reis, de homens que ele levantava para executar algum ofício, E Jesus, quando ele ressuscitou e voltou para o Pai, ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco o tempo todo. Então o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, antes de iniciar o ministério dele, nessa preparação que ele faz aqui em jejum e oração, ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na vida dele. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para obter vitória sobre as nossas tentações, sobre a nossa natureza humana, é nos encher do Espírito Santo e nos esvaziarmos de nós mesmos. Lá em Efésios 5 fala assim: não vos enchei com o Espírito Santo, mas deixem-se encher do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Outro passo importante é correr da tentação. Nós precisamos aprender a correr da tentação. Então nós devemos evitar a tentação a todo custo. Veja o que diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Não entres pelas veredas dos ímpios, não andes no caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Eu gosto muito dessa expressão, passa de largo, porque sempre que eu consigo detectar alguma situação, que é uma situação de perigo, que é uma situação tentadora, que é uma situação que pode me levar a entristecer o Espírito do Senhor, o Espírito Santo traz essa expressão à minha mente, passa de largo. O que é passar de largo? Passa distante, passa com certa distância. Então tem muita gente que quando vê, algum problema, que vê alguma situação que é difícil para ele, não, eu sou forte, eu vou enfrentar isso, eu tenho que vencer isso. Mas a Bíblia nos adverte o quê? A passar de largo. Muitas vezes nós sabemos que determinadas situações podem nos levar ao pecado. E nessas situações nós temos que passar de largo. Passa-te de largo, evita-o. Passa de largo, quer dizer, afaste-se disso, corra dessa tentação, Então é evitar, a maneira óbvia de fazer isso é evitar essas circunstâncias. E Paulo descreve um escape. Ele diz lá em 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele dará também o escape para que o possais suportar.
Então Deus nos fala isso, que Ele vai nos dar o escape, vai nos dar força para que a gente possa suportar. E algumas situações, o escape, a providência de Deus para escaparmos é ficar longe daquele lugar, ficar longe de determinadas pessoas, onde a tentação está escondida para a minha vida e para a sua vida. Outro passo importante é resistir ao diabo, já falamos sobre isso. Então, da tentação nós devemos fugir, mas ao diabo nós devemos resistir. Ele é astuto, usa ardis, astutos psicológicos, muitas vezes, para nos amedrontar. E Jesus aqui, ele não teve medo, mas ele enfrentou o inimigo, por isso ele venceu. Outro passo que Jesus nos deixa muito claro aqui é a oração. Nós precisamos estar com a nossa vida em oração. Jesus conhecia o poder da oração. Ele sabia que ele não poderia começar o seu ministério se ele não estivesse preparado em oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele sabia que sempre, em qualquer circunstância e por qualquer motivo, ele precisava orar. E ele nos ensinou a orar. E não há poder das trevas, nem poder do inimigo, nem hoste espiritual alguma que possa resistir ao poder das nossas orações. Nós estamos aqui nessa noite para orar, para buscar a Deus, para pedir a Deus graça, sabedoria, discernimento, poder, autoridade para vencer as nossas tentações, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E a palavra do Senhor nos exorta: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Outro passo que Jesus nos ensina é o jejum. E o jejum, ele é citado na Bíblia várias vezes como um meio muito eficaz de subjugar a nossa carne e de vencer a nossa tentação. E o propósito do jejum é contrição, nós nos quebrantarmos diante de Deus, nós santificarmos a nossa vida, termos comunhão com o Pai. Então é uma arma poderosa para dominarmos a nossa natureza pecaminosa, para disciplinar a nossa vontade. É ali que nós começamos a aprender a respeito de disciplinar a nossa carne. Outro passo é estar sempre alerta e vigilante. Próprio Mateus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então nós precisamos vigiar e orar, porque muitas vezes nós seremos atacados. O inimigo virá contra nós com força, vai tentar desestabilizar a nossa vida, vai tentar nos fazer mudar de rumo, muitas vezes vai tentar interferir na nossa comunhão com Deus, nos nossos propósitos. E vigiar é estar atento, estar preparado, é conhecer a origem dos eventos que estão vindo sobre nós, que nos sucedem, aquilo que está acontecendo conosco. O Senhor Jesus detectou facilmente, porque ele conhecia ali quem era o seu inimigo. É estar percebido das coisas. E nós precisamos vigiar e orar. E por último, nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus ao nosso dispor. Então no deserto, Jesus, ele deu um fim à tentação. Ele afastou Satanás da sua presença, usando a palavra de Deus contra ele. E ele nos mostra, a mim e a você, seus servos, que há poder na palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra. A palavra abre a nossa mente, a palavra traz clareza, a palavra abre os nossos olhos diante da tentação. Não, isso aqui está diante de mim, mas a palavra fala assim, assim, assim. E nós vamos responder, seja a uma tentação que vier pelas mãos do inimigo, ou uma tentação que vier por causa das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa natureza pecaminosa, nós vamos conseguir vencer essa natureza carnal nossa e o nosso maior inimigo, que é Satanás. Então eu convido você nesta noite,
né? Abrir os seus olhos espirituais, sermos fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de jejum, afastarmos, passar de largo diante de determinadas circunstâncias, estar alerta, vigilantes, porque só assim nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor e vamos dar testemunho para aqueles que estão ao nosso redor da nossa fé. Nós vamos mostrar àqueles que estão ao nosso redor onde nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa força, a nossa sabedoria. Tudo isso vem do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e eu convido você a orar agora e pedir no nosso Deus Altíssimo que encha a sua vida com o seu Espírito, com o seu poder. Né, que você possa olhar para as circunstâncias, fecha seus olhos e vai falando com Deus. Me ajuda, Senhor, a olhar para as circunstâncias sobre a perspectiva de Deus, a crescer de fé em fé, de glória em glória, a não tropeçar nas circunstâncias, a conseguir detectar aquilo que está vindo para me atingir, para me derrubar, para me fazer cair. A palavra do Senhor nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Senhor, nós queremos subir degrau por degrau. Nós não queremos retroceder. Nós não queremos voltar atrás. Nós queremos dar um passo de cada vez. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a entender os ensinamentos do Senhor. Quando o Senhor deixou registrado aqui na tua palavra a tentação de Jesus ali no deserto, o Senhor queria mostrar para nós que da mesma forma que o nosso Jesus venceu, nós podemos vencer. Por isso fortalece o nosso espírito, que a nossa alma não seja, que a nossa carne não seja mais alimentada do que a nossa alma, que a nossa alma sobressaia, meu Deus, com sabedoria, com graça, com benevolência, com bondade, com misericórdia, confiando no Deus que tudo pode. Por nós mesmos, nós nada podemos, mas confiados em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.